Lição 2. 13 de julho de 2025. Título da lição: A Igreja de Jerusalém. Um modelo a ser seguido. Introdução. Por ser a Igreja-mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte. Sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos, essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Primeiro tópico. Uma igreja com sólidos alicerces. Ponto 1. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que, antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Atos 1, 2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Ponto 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da Igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Ponto 3. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2, 42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Atos 2, 42. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Atos 3, 1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Atos 6, 4. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Atos 12, 5. Segundo tópico. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Ponto 1. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2, 38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16, 16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Ponto 2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam, no partir do pão. Atos 2, 42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald J.
um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão! Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Atos 2, 42 ao 46. Terceiro tópico. Uma igreja modelo. Ponto 1. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. Atos 2, 43. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés porque o lugar é terra santa. Êxodo 3, 5. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, 43. Sinais, do grego, teras, e maravilhas, do grego, semeion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos 15, 19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Ponto 2. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Ponto 3. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos 2, 47. Louvando, traduz o verbo grego, aineio. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas 2, 13 e 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3, 8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Conclusão. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja-mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela.